com o seu Direção na Mente. Eu tenho uma pergunta agora muito importante. O que fazer ao término de cada aula de direção? Isso também serve para suas aulas de legislação, mas principalmente para as aulas de direção, porque são aulas práticas. O primeiro aspecto de uma aula de direção é: você precisa armazenar a informação que você obteve. Eu quero que você lembre disso quando você estiver fazendo as suas aulas. Tem dias que você vai sair de casa e você vai achar que vai ser a melhor aula do mundo. Você vai estar se sentindo bem, o mundo parece que está tudo azul, o céu está maravilhoso, você está de bem com todo mundo, mas de repente alguma coisa no decorrer da aula não sai do jeito que você imaginava, você começa a errar e você vê que foi talvez a pior aula da sua vida. Ao mesmo tempo em que tem dias que você gostaria de nem ter levantado da cama. E porque você tem compromisso, você levanta, vai fazer a sua aula. E quando você, mesmo desanimado, estando ali fazendo a aula, você começa a melhorar e ver que, poxa vida, eu imaginava que seria uma aula péssima, está sendo uma das melhores aulas que eu já fiz até então. Que contraste, não é? Direção na mente. Por quê? Porque com certeza tudo está baseado no seu EM, estado emocional. E esse estado emocional é o estado justamente em que você se encontra, às vezes, debilitado pelas informações que você sabe ou não fazer. Porque, olha, uma coisa importante, quando você tem uma informação na sua mente e você aprende a desenvolver aquela informação de uma forma prática e você começa a absorver o conhecimento daquilo, não importa o estado emocional que você esteja, não importa o EM que você esteja, importa uma coisa só. Independente de como você se sente, independente se está chovendo, se faz sol, você sabe como fazer e fazer bem feito. Mas enquanto você ainda está no processo de aprendizagem, é importante você lembrar que você vai passar por momentos de vulnerabilidade. Isso acontece para qualquer pessoa, isso acontece para qualquer profissional, principalmente você que está no processo ainda de habilitação. E uma das coisas a se destacar aqui é justamente o seguinte: o que define você ter dias bons e ruins é como você vai lidar com essas questões. E uma dica que eu dou para você, um exercício que eu quero que você anote aí, ok? Dentro do nosso compromisso, anote aí. E eu quero que você lembre disso. Todas as vezes que você terminar a sua aula, e mesmo que ela tenha sido uma aula boa ou ruim, é importante que nas 2 próximas horas, ou seja, até no máximo 2 horas depois, você pegue e comece a trabalhar as informações daquilo que lhe foi passado. Júnior, por que 2 horas? Porque a partir daí, depois de 2 horas, a sua mente começa a se esquecer, você começa a perder a qualidade daquilo que você aprendeu e desenvolveu ali. E eu acredito que para muitas pessoas talvez haja uma dificuldade pelo monte de informações. Mas é importante você lembrar de uma coisa: olha, todas as vezes que você terminou a sua aula, você precisa ter a capacidade de começar a recapitular mentalmente. E aí vai uma dica: você que consegue aprender mais visual, você vê e aprende, você vai conseguir simplesmente trazer na memória aquilo que você aprendeu e você vai começar a recapitular como você estava fazendo. Mas muito mais importante do que você lembrar de como você fez, é você saber e perguntar e muitas vezes até questionar qual é a forma correta. Então, essa dica é extremamente importante. Se você não sabe ainda como fazer, você precisa anotar. Júnior, mas como assim que eu vou anotar? Pergunte para o seu instrutor: olha, essa questão aqui de pisar na embreagem, me explica melhor como é que funciona isso. Porque eu estou pisando com o pé e estou soltando o pé de uma vez. Eu não estou entendendo, o carro está dando tranco. E aí de repente o seu instrutor vai te explicar. E aí você precisa anotar. Anotar de que forma? Se você é bom com a mente, faça isso na mente na medida em que ele te explica. Mas se você não tem tanta facilidade de armazenar na mente, anote. E se você precisa anotar, se você é como eu, do tipo de pessoa que aprende fazendo, você vai pegar um papel e uma caneta e anotar lá como é que se pisa na embreagem, como é que se faz um controle. Então você vai escrever como se tira o pé da embreagem. Aí ele vai te dar o passo a passo e você anota: olha,
pisa com o pé completamente, anota, pisa com o pé completamente, depois você vai soltar o pé até o controle de embreagem. Você anota, soltar o pé até o controle de embreagem. Mas como é que eu sei que tem controle? Quando sentir o carro trepidando. Ah, tá. Controle é o carro trepidando e a partir do carro trepidando, o carro não volta para trás. Então, a partir dali, eu tiro o pé do freio, aponto o pé no acelerador, acelerando e soltando a embreagem devagar. E aí você anota. Então, com o pé no controle, eu tiro o pé do freio, aponto o pé no acelerador e ali acelero suavemente, soltando o pé devagar da embreagem. Dessa forma você está arrancando o carro. Essa informação talvez para algumas pessoas seja uma informação confusa, porque nunca fez isso na vida. Mas quando você começar a ter intimidade com o carro, você vai entender do que eu estou falando. Esse é apenas um dos exemplos, ok? Então, é importante você entender isso. Se você é uma pessoa que tem mais facilidade para aprender com a sua mente e armazenar ali na mente, ótimo. Se você é uma pessoa daquelas que aprendem mais fazendo, precisa ver na prática, precisa sentir como é, então escreva, anote. E aí, na medida que você sai dali da sua aula, pelo menos nas 2 próximas horas, é importante você estar relendo aquilo. Porque na medida que você lê, você vai começar a gravar e armazenar essas informações. Ok? Outro aspecto muito importante que eu quero deixar para você aqui é justamente o lado emocional. Muitas vezes você não fez uma aula boa. Às vezes as pessoas saem chateadas, às vezes até desanimadas, pensando que nunca mais vão querer fazer aula na vida. Isso acontece com qualquer ser humano. Isso acontece com muitas pessoas. Às vezes a pessoa tentou e não conseguiu até agora. Mas é importante você lembrar disso. Olha, quando você sai da sua aula de direção, você sai dali, você deve não ficar focando na sua, digamos, na sua fraqueza. Eu não consegui, a aula não foi boa, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, não foi legal. E de repente, quando você começa a pensar nisso, isso começa a trazer sentimentos ruins, negativos. E quanto mais você sente o lado negativo, mais a sua mente fica fora de controle. E uma das coisas que você deve manter sob controle é como você se sente. Júnior, mas como que eu vou controlar o que eu sinto? Muito simples. Você controla o que você sente a partir daquilo que você pensa. Então, quando você sair de uma aula, principalmente quando ela não foi legal, você deve pegar as informações que você adquiriu até então e começar a pegar essas informações no lado positivo. Em vez de pensar, eu não estou conseguindo fazer o exercício, você vai pegar a informação e dizer, como eu faço da forma correta este exercício? Anote isso. Como eu faço da forma correta este exercício? É muito importante você tirar o não da sua vida. É muito importante você tirar os bloqueios, principalmente quando eles são emocionais. Esses bloqueios que muitas vezes eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, você deve anular isso da sua vida. O que você tem que dizer é, eu estou melhorando, eu vou conseguir, eu vou fazer da forma correta. E quando você ainda não está conseguindo, você deve perguntar, como é fazer da forma correta? E quando você começa a pegar essas informações e trabalhá-las, quando você começa a pegar essas informações e começar, digamos, a trazer os detalhes dela na sua mente, isso começa a alimentar o seu sentimento. Júnior, por que isso? Muito simples. Porque quando, digamos, esse vazio que você tem, digamos, de uma aula que você fez hoje para uma aula que você vai fazer amanhã, esse intervalo que você tem, você precisa ocupar a sua mente com coisas que são da melhor qualidade possível. E você só vai alimentar da melhor qualidade na medida em que você começa a colocar coisas boas na sua mente. Então, se a sua aula foi péssima, pegue as informações, comece a trabalhar o seguinte, como eu faço para melhorar? Eu não entendi aquilo que me foi passado. Me explicaram como fazer ré. Eu não entendi como é que faz ré. Então eu vou anotar aqui, olha, como é que faz a ré olhando para trás, se ao mesmo tempo eu estou inseguro do que acontece para frente? Se essa é uma dúvida, anota. Você tem que focar naquilo que você tem que melhorar, não naquilo que já está ruim. Porque na medida em que você vai melhorando a sua qualidade mental, você vai melhorando a sua qualidade física. Lembra sempre do que eu vou dizer aqui.
Sentir-se tranquilo durante um exame ou durante as próprias aulas não é um exercício, digamos, do sentir, da sua alma. Não é algo que você sente, você não consegue simplesmente pegar e falar, agora eu estou me sentindo bem, estou me sentindo tranquilo. Não é assim que funciona. É um exercício do corpo e depois nós vamos aprender melhor sobre isso. Mas até então eu quero que você desenvolva isso. Quando você tem a capacidade de simplesmente continuar trabalhando a sua aula gradativamente, dentro daquilo que você aprendeu, com certeza você vai diminuir a quantidade de aulas, você vai diminuir as suas preocupações, você vai diminuir o seu estresse emocional, você vai diminuir a sua chateação e muitas vezes o seu desânimo, tá? Volto a dizer, confie nesta informação, porque ela é extremamente precisa. Essa informação fará toda a diferença para você ter uma melhor qualidade, tanto de aprendizagem, quanto nas aulas que você for fazer, seja na legislação também, ou até mesmo no seu próprio exame. Se você quer estar preparado para o exame, você precisa trabalhar aula por aula. Toda a informação, ela é fundamental. Não existe nada naquilo que lhe for ensinado acerca da direção que não seja importante, não só para o seu exame, mas para toda a sua vida. Espero que você esteja comigo até então. Vamos continuar firme. Já já voltamos com mais informações extraordinárias para a sua direção na mente. Até já.